seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Há 12 anos, cheia de sonhos e idealismo, a pedagoga Paula Uric fundou em Salto a Escola Prima, inicialmente com foco na educação infantil. Ao longo dos anos, a escola passou a oferecer também o Fundamental 1 e neste ano, com a inauguração do Campus 2, pôde estender o seu projeto educacional para o Fundamental 2 e o ensino médio. É com a diretora Paula Uric que eu converso hoje. Bem-vinda, Paula! Obrigada, muito obrigada pelo convite, por estar aqui ao seu lado, podendo conversar e falar um pouco sobre a Escola Prima, esse lugar que foi cheio de sonhos há 12 anos atrás e continua sendo um lugar de sonhos e realizações. Então, né? Campus novo, novinho, meio muito verde, né? Sonhos que se realizam. Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Muito. É um espaço acolhedor. Eu apelidei carinhosamente como um oásis no coração da cidade de Salto, porque ficou um espaço entre duas avenidas importantes, né? A Avenida Brasília e a José Maria Marques, e ficou um recanto, ficou um espaço de muito verde. São quase 100 árvores ali que a gente preservou e muitas árvores frutíferas, árvores antigas, então são mais 50 anos, às vezes 60, para chegar a um porte daquele tamanho. Então é um lugar privilegiado. 9 mil metros? São quadrados? 9 mil metros de escola, de Campus 2, de área. E a entrada é pela Brasília, Pela Avenida né? Brasília. Pela Avenida Brasília. Sim. Muito bem, muito gostoso lá o lugar. Eu já estive lá visitando vocês também. E agora fala um pouquinho sobre esse processo aí, né? Porque o infantil e o Fundamental 1 continuam no prédio antigo, na Getúlio Vargas. Isso, continuam na Getúlio Vargas. A ideia dessa expansão é justamente uma continuidade. É continuar olhando para essa potência da criança, para todo esse encantamento, né, desses primeiros anos de vida que eles têm enquanto pequenos e que essa curiosidade, que essa investigação, que essa pesquisa não adormeça, não morra. Então a gente quis continuar, né, as famílias também pedindo muito, mas um sonho desde o início ter essa continuidade de escola assim que fosse possível. Então a gente está muito feliz, o espaço é realmente muito bonito, fica o convite para quem quiser conhecer. E o Campus 1 ficou com um berçário, com educação infantil, Fundamental 1, já foi também reformado, o berçário está novíssimo, a gente continua estudando, buscando sempre referências, a gente pauta o nosso trabalho muito em fundamentações teóricas, então a gente sempre vai olhar para essas melhorias pensando nas crianças, agora nos adolescentes. Então fala agora sobre o Campus 2, né? O processo aí de construção e os espaços novos. A gente está funcionando, então já estamos com o 6º, 7º, 8º e 9º ano. É muito diferente, as pessoas às vezes podem até olhar com alguma estranheza, mas na verdade a gente não inventou nada, né? A gente trouxe para o Campus 2 o que já existe na educação, no Brasil, no mundo e há muitos anos atrás. Alguns pontos a gente resgatou antes dessa escola de pós-revolução industrial. Então a gente chama de Campus 2 também, justamente porque ele lembra muito um campus de universidade. Então a gente não fez um único prédio grande no meio, a gente fez tudo plano e são vários prédios e várias salas, vários espaços, vários ateliês e vários laboratórios, que são as salas de aula. Então, os estudantes eles vão circulando por esses espaços. É incrível como eles se sentem pertencentes ao lugar, como eles gostam de estar na escola. Amanhã é feriado, então eles já começam a falar: eu não queria ficar em casa, eu gosto de vir para a escola. É muito gostoso a gente escutar isso das crianças pequenas, legal. Mas quando a gente escuta isso dos adolescentes, que eles querem ficar na escola, que eles gostam de ir para a escola, a gente vai entendendo que está num caminho muito bom, né? E é um ficar na escola, e não é um ficar na escola porque eles vão só fazer o que eles querem, muito pelo contrário. Então eles passam por esses espaços, mas eles têm propostas, horários, é tudo muito bem organizado para esse funcionamento.
É Para muito cumprir bacana. os objetivos pedagógicos, né? Exatamente. Vamos falar então mais um pouquinho da proposta aí educacional da Escola Prima, né? Aproveitando aqui o nosso espaço. Sim. O slogan da escola é Educação como Projeto de Vida. Explica essa ideia e como ela se realiza na prática. Tá. É importante que a gente pensa no projeto de vida. Quando nós somos crianças, às vezes a gente sempre tem alguém que pergunta: o que você vai ser quando crescer? Você Sim. seria um ótimo médico, você seria um ótimo professor, dentista. Tio gosta de fazer isso. Exatamente. E às vezes quando a gente vai chegando na adolescência ou na fase de prestar o vestibular, muitos ainda não sabem o que gostariam de fazer, né? Então olhar a educação como um projeto de vida é a gente olhar desde pequeno para essas habilidades, para o que essas crianças têm afinidade, quais são as facilidades, as grandes habilidades, as grandes virtudes. É claro que não dá pra gente incentivar só uma área do conhecimento, uma linguagem. A gente, muito pelo contrário, a gente sempre incentiva as mais de 100 linguagens, né? Mas a gente tem as nossas afinidades. E olhar para isso desde pequeno é importante. E olhar para isso depois no Fundamental 2 e com mais cuidado no ensino médio é justamente para olhar para a vida. Quem sou eu, né, na minha vida? O vestibular é uma etapa muito importante de nós, né, brasileiros, que estamos nesse sistema educacional e não dá para mudar isso. Não somos nós que escolhemos. Mas como a gente olha para essa escolha, como a gente vai apoiar essa escolha de cada um, junto com a família, junto com o estudante. Então, olhar para alguém que queira fazer medicina, por exemplo, olhar para alguém que queira fazer jornalismo, olhar para alguém que queira ser professor. Então, qual vai ser o mecanismo de estudo? Como eles vão se apropriar ainda mais do conhecimento, desse currículo, dessa BNCC toda que a gente tem que cumprir, mas olhando também para aquilo que eles querem seguir enquanto carreira. Não só para o vestibular, mas a comunidade da Escola Prima é muito forte enquanto pais, né, famílias. Então eu tenho um estudante, né, agora que a gente está chegando nesse Fundamental 2 ensino médio, então eu tenho um estudante que quer prestar medicina, quer prestar jornalismo. Então quem dentro da comunidade já é médico ou jornalista, ou não é da comunidade, mas a gente conhece, né? Então entrar em contato com essas pessoas para que esses jovens possam conhecer de perto essas profissões, porque às vezes a gente quer dentro de uma pesquisa que a gente faz na internet, mas a gente uma não ideia sabe. que faz daquela profissão, Exato, mas a gente não não sabe como é a exatamente prática, como é a né? prática. E às vezes mesmo sabendo qual é a prática, tem tantas especializações dentro de uma área, dentro de um trabalho, né? Então eu mesma dentro da área de pedagogia é um universo de possibilidades de área de atuação. Então a gente vai olhar para esse projeto de vida. Então eu quero prestar gastronomia, eu quero ter meu próprio restaurante. Então, primeiro que isso tem que estar muito alinhado com a família desse jovem e esse jovem entender o universo dessa profissão e dessa escolha. E será que esse jovem que quer ter um dia o próprio restaurante e um jovem que queira fazer engenharia elétrica no ITA, será que eles precisam fazer exatamente o mesmo currículo? Então, hoje o nosso ensino médio no Brasil já tem ali os itinerários formativos, a gente já tem uma nova legislação de formato de ensino médio, então não é nada inventado pela Escola Prima, mas como a gente pode apoiar de fato, né, essa entrada no vestibular, né, essa entrada na universidade, mas o além disso e o antes disso. E toda essa autonomia e essa responsabilidade desse jovem, porque ao entrar na universidade, você não tem mais os seus pais olhando e falando o que você vai almoçar, o que você vai jantar. Então, quais escolhas eles vão fazer? Eles vão fazer uma escolha de comer miojo por uma semana, eles vão não escovar o dente depois, antes de dormir, ou eles vão... Ninguém vai dar ponto negativo se eles não entregarem o dever de casa. Então, é um outro universo, né, muito diferente do ensino médio, e que eles caem nessa universidade muito imaturos, muito sem saber E a escola lidar. prepara para esse momento. E a escola é justamente olhar para esse projeto de vida como um todo. Então a gente incentiva desde a alimentação que eles têm na escola, então eles podem levar o próprio lanche, podem levar o próprio almoço, mas eles não podem levar qualquer alimento. Então a gente vai olhar para esses ultraprocessados, a gente vai dialogar isso com eles, eles vão ter uma aula de nutrição e saúde, faz parte do currículo. Então
Então a gente vai olhando para essas escolhas. Não é nada, Mirna, radical. A gente não é que ninguém pode comer um pedaço de bolo, não é isso. Tomar uma Coca-Cola. Mas é a gente entender que comida ela é de todo dia, que comida não é de todo dia. Que a nossa nutricionista fala muito isso, trabalha muito isso com a gente, essa consciência. Então, todo o conteúdo curricular, ele é importantíssimo dentro da escola, mas a gente olha para esse conteúdo, para esse currículo, mas para esse ser também em formação. Deles terem tempo de brincar, de conversar, de jogar, mas a hora que eles estão em pesquisa, em aula, em trabalho, eles estão ali comprometidos com aquele momento. Então a gente tem conseguido fazer esse equilíbrio importante para o desenvolvimento deles. Em vez de aulas tradicionais, vocês propõem desafios. Como que isso funciona, né, na prática e quais as habilidades que são estimuladas? A gente prima muito por aulas em que esse jovem ele seja protagonista, que ele seja autor do seu próprio desenvolvimento, mas ele não faz isso sozinho, né? Então, eles têm um currículo, a gente tem o currículo da escola, baseado na BNCC, então tem todo o conteúdo de português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, educação física, artes. O conteúdo obrigatório, todo né? O conteúdo obrigatório, ele existe, ele não existe num livro adotado por uma editora, mas ele existe. E esse conteúdo ele precisa acontecer. Então, no 8º ano em português, em língua portuguesa, a gente precisa dar conta de todos aqueles itens, de todas aquelas habilidades. E eu falo que não é de escolher, né? Então, isso não tem como a gente não fazer. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. É importante para o desenvolvimento, né, nosso, enquanto ser humano, de habilidades, de raciocínio. É importante, a gente tem que escrever, né? É importante esse mecanismo. Então, são desenvolvimentos e etapas que a gente precisa cumprir. O que a gente faz é não ser uma aula sempre expositiva, em que o professor está à frente falando aquele conteúdo e está todo mundo sentado, enfileirado, né? Sempre olhando para a nuca do outro, copiando somente da lousa e escutando. Porque quando a gente está copiando algo que não foi produzido por nós e quando a gente está escutando, nós somos passivo, né? Nós somos um agente passivo de escuta e silêncio, cópia. Então a gente propõe a discussão, a gente propõe a escrita autoral, a gente propõe eu pesquisar sobre esse assunto e escrever sobre ele. Então, eu tô falando da mesma Revolução Industrial, eu tô falando da mesma Segunda Guerra Mundial, eu tô falando da mesma Grécia Antiga. Mas como eu tô fazendo isso? Então, eles pesquisam, eles trabalham muito em pequenos grupos. Então, as salas de aula tem todo um trabalho, foi feito um estudo muito grande arquitetônico, em que a arquitetura dialogou com a pedagogia dialogou com a arquitetura, com o paisagismo do espaço do Campus 2, no Campus 1 também, mas o Campus 2 a gente construiu do zero, né? Então tem essa diferença, mas se você for nos 2 prédios você vai ver o quanto essa arquitetura e essa pedagogia conversam. Então a própria sala de aula não é quadrada, né? Ela já tem um formato, não tem o fundo da sala, então o professor está sempre ali por perto, circulando. Então eu tenho várias salas de aula e o mobiliário também convida para que esse professor e esses estudantes dialoguem de diferentes formas. Então eu tenho na sala de matemática carteiras, mesas duplas, então eles trabalham muito em dupla, que dá para você juntar também e trabalhar ali num pequeno grupo com 4. Né? Então você tem a lousa, você tem os materiais. E dentro da própria sala também, por ser uma sala pensada em matemática e suas tecnologias, então a gente vai colocar materiais e elementos, ferramentas que apoiam o estudo de matemática. Né? Então um laboratório de matemática com materiais que possam auxiliar esse trabalho como um todo. Desde blocos sólidos até gráficos para trabalhar a função. Então não fica só na lousa e no caderno de cada um. Né? Vocês trabalham, então, sem livro didático? Não tem livro didático. Então, a gente tem o nosso currículo próprio, que é baseado na BNCC, então é o que as escolas trabalham naquele ano, na idade, né, daquele ano. Exato.
mas a gente não tem, não tem a página 32 pra gente seguir. E aí o que a gente tem? Como é que funciona Como isso? funciona? A gente tem uma plataforma digital, que é o Alens, que é um espaço, que é uma sala de aula virtual. Então, os professores ali colocam os roteiros de estudos, textos, atividades. Então, eles têm acesso, cada um dentro do seu login, então eles têm acesso a esse espaço, esse ambiente. Porque eles precisam de um norte. Não dá, eles têm 12, 13 anos, não dá pra a gente achar que eles já têm autonomia o suficiente e já são autodidatas. Eles não são. Mas a ideia é que eles cada vez mais possam se organizar dentro do estudo, dentro do roteiro de estudo. Então, eles têm uma plataforma digital, tem sempre o professor dentro da sala de aula, às vezes tem até 2 professores, então, às vezes tem um professor de matemática e de ciências que estão juntos naquela mesma aula. Porque a gente olha para o trabalho e para esse currículo também de uma forma interdisciplinar. Porque fomos nós que dividimos os conteúdos. Então, isso aqui é matemática, isso é ciência, isso é história, isso é geografia. Mas no mundo, a matemática não está isolada das ciências. É verdade. Não é? Não tem como a gente isolar. E aí a gente volta nesse pensamento lá para como Leonardo da Vinci estudou, como ele aprendeu. Então, dentro dos grandes ateliês, como ele foi estudar a matemática para pintar. E o quanto ele estudou de ótica, de luz, de sombra para trazer para dentro da arte, né? Então, a gente vai, por isso que eu falei no início, né? A gente resgata, às vezes, muito dessa educação até mais antiga. Então, a gente é tão, né? Falam tanto que a escola primeira é diferente, de vanguarda, inovadora, mas ela é baseada em princípios educacionais muito antigos e sólidos, né? Então, de você ter aquele mestre, aquele tutor, aquela pessoa que está ali para orientar, não só para dizer o que é e você decorar aquilo e você só dar aquela resposta daquele único jeito. Então, é essa a diferença da escola prima. Então, a gente favorece o diálogo, eles trabalham muito em pequenos grupos. Então, eles vão trocar sobre aquele experimento, sobre aquele texto, sobre aquela notícia. Então, eles vão debater sobre isso, vão voltar para o grande grupo, vão tirar dúvida com o professor. Muitas vezes, eles vão estudar antes da aula e vão discutir isso, e depois o professor vai trazer, né, a partir do que eles já conhecem. Então, a gente vai olhar muito para trazer um tema para eles, mas antes perguntar o que vocês sabem sobre isso, o que vocês querem saber mais sobre isso, né? Que perguntas a gente vai fazer para partir para as investigações. Então, na verdade, tem todo o direcionamento ali do professor, essa mediação. Eles não estão ali pesquisando, tá no computador e pesquisando o que eles querem. E os professores são todos preparados para trabalhar dessa forma? Como é que vocês preparam esse seu corpo docente? Muita formação, muito estar junto, e também conseguimos, ao longo dos anos, buscar uma equipe, formar uma equipe que acredita, que quer romper com essa educação tão tradicional, com essa educação tão passiva. Então, a gente olha para esse corpo docente com muito cuidado e com muito carinho e com muita proximidade. Então, desde que a escola iniciou, tem 12 anos que a gente faz reunião toda semana com os professores. Então, toda terça-feira a gente se encontra. Nas últimas semanas nós estávamos num encontro em que estava a professora desde o berçário até o professor de matemática e história do 9º ano. Enquanto grupo, a gente troca muito. É um desafio, mas eles querem. Quantos professores você tem lá hoje? Hoje nós temos já uns 30 professores. Entre professores e monitores, nós já somos 65 pessoas. 65 funcionários. Exatamente. Equipe grande, né, Paula? Já está muito grande. E ponta firme pelo que você está falando. Muito, muito. E acho que os professores, eles estão muito engajados. Então, eles já têm boas formações, já fizeram também boas faculdades, mas eles querem. Então, eles entendem o desafio. E eles mesmos falam que é mais difícil dar aula na escola prima, porque eles não têm um livro para abrir e falar, essa já é a matéria, isso aqui está pronto. Então, eles precisam construir dentro do currículo como que eu vou fazer essa aula sobre a crosta terrestre, como que eu vou trabalhar isso. Então, eles nesse desafio, eles estão
descobrindo também da vocação de professor, eles têm eles estão se maravilhando. Então eles vêm com a ideia, e se a gente construísse uma pequena estação meteorológica? Então a gente apoia isso. E a gente começa com um termômetro no sol, um termômetro na sombra, mas a gente vai dando voz e protagonismo para esses professores, para esses estudantes e principalmente para essas relações como um todo. E Paula, pelo que você está falando, você falou até agora, a Escola Prima, ela valoriza muito a autonomia dos estudantes na aprendizagem, né? Como é que equilibra essa autonomia, essa liberdade com o desenvolvimento dos conteúdos obrigatórios? Sim, a gente, além dos professores especialistas, né, português, matemática, ciência, história e geografia, a gente ampliou também a grade horária da escola. Então, hoje eles têm uma grade de 32 horas na semana. Então, eles têm todo o conteúdo obrigatório, mas para eles terem mais tempo para fazer isso, para a gente olhar para as relações e para a autonomia, eles passam mais tempo na escola. E eles também têm o acompanhamento da maestra, que é uma professora, uma pedagoga que os acompanha e apoia também esses estudos e essa autonomia que eles vão conquistando, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, eles chegam na escola, eles têm uma sala, que é uma sala de referência, uma sala de convivência, então eles se organizam com os materiais deles, eles têm cada um o seu locker, que eles têm os cadernos, e dali eles partem para as outras salas, laboratórios. Não tem a sala do 6º, 7º, 8º, 9º ano, 1º, 2º, 3º colegial. Então, eles precisam se organizar, eles precisam saber que às 3 horas da tarde da quarta-feira eu tenho aula de ciências, que aquela semana está na sala de ciências, eu tenho que pegar o caderno tal. Então, essa responsabilidade. Mas eles têm uma maestra para apoiar. Que é uma madrinha, digamos, ou que é uma um tutora. Professor padrinho, sei lá, da turma, é isso? É uma tutora mesmo, como se... para que toda a orquestra funcione de uma maneira muito harmoniosa, você precisa ter alguém regendo. Porque não adianta o violino ser excelente e o trompete tá com dificuldade e não sair, né, uma boa música. E ela tá ali para apoiá-los individualmente enquanto grupo. Então eles têm nessa sala de convivência tanto um painel do mês, que eles sabem ali quando eles vão ter prova, quando eles têm alguma entrega de trabalho, então eles se organizam nesse quadro, os compromissos, né, de cada sala. Eles têm o mural onde, se eles tiverem alguma saída, se eles tiverem alguma notícia, algum texto, alguma coisa que eles estejam trabalhando, ou desde quem são os aniversariantes daquele mês, então eles vão se organizando nesse espaço. Qual é a ideia? Que eles vão criando essa responsabilidade. Então, claro que a gente fala, lembrou de trazer a garrafa d'água, não lembrou? Eles continuam tendo 12 anos, 11 anos, 13 anos. Eles vão sair para fazer uma saída externa. É um dia que eles obrigatoriamente precisam estar de uniforme. Então, tem sempre alguém que esqueceu de ir de uniforme. E a gente não consegue ser uma escola é só sua responsabilidade, fica aqui. Então, a gente sempre vai olhar, vai achar um uniforme para emprestar, vai ligar para a mãe. Sim. O máximo que a gente pode fazer para apoiar, vai ligar antes, não trouxe, né? A gente ajuda muito nessa conferência, a gente não quer que eles se prejudiquem, porque eles estão criando essa autonomia. É diferente. Toda a escola prima, desde os 2 anos, tenho 17 e nunca lembro de vir de uniforme. Vai chegar um dia que a gente vai combinar com a família, a gente vai deixar ele esquecer, ele vai perder, né? Faz parte. Mas eles estão também aprendendo. Então a gente dá tempo para isso, mas a gente vai trazendo responsabilidade para eles. Então o espaço é um espaço em que o respeito e o cuidado é um lema nosso enquanto escola, né? O respeito, cada um com o próprio corpo, com o próprio material, com o outro, com o amigo, com tudo. Então esse respeito, esse cuidar, ele entra muito, caminha lado a lado também com essa autonomia. Então eu sou um estudante, mas eu não estou sozinho na escola. Então eu sou um cidadão, mas eu não vivo sozinho na cidade. Então esse senso de coletividade
é muito importante pra gente e faz parte dessa autonomia. Então, a hora que eu chego atrasado, eu atrapalho todo o grupo. Eu trabalho em pequeno grupo, eu preciso do outro. E não é fácil trabalhar em grupo, porque muitas vezes eles reclamam e eles preferiam trabalhar sozinhos. Porque em grupo você tem que negociar, você tem que dividir, você tem que escutar a ideia do outro, você tem que aceitar, que nem sempre vai ser a sua ideia, o seu jeito. E isso são habilidades importantíssimas para a vida, né? Para esse projeto de vidas, independente da profissão. E a autonomia, ela está nesse lugar de responsabilidade, de saber o material que eu tenho que trazer, quando eu tenho prova, o que eu tenho que estudar. E eu falo muito para eles, assim, a escola prima não dá para chegar no domingo e estudar o assunto e fazer prova na segunda, porque a prova ela vem relacionando o conteúdo do trimestre todo, desde o começo do ano. Então, não é fácil. Eles falam que não é fácil. Então, a autonomia vem muito desse lugar, da gente acreditar em cada um deles e fazer com que eles sejam melhores cada dia. É eles com eles mesmos. Então, você já falou aí do conteúdo obrigatório, que ele é cumprido ao longo do ano, segundo a BNCC, não é? Sim. Da autonomia. E eu vou pedir para você falar agora da formação de valores, de cidadania, da atenção que a escola dá para isso, esse tema. Ele caminha lado a lado com todo o conteúdo. Eu estava falando, né, a gente não vive sozinho no mundo. Como a gente vai olhar para essas relações? E eu acho que a gente tem perdido, enquanto humanidade, a capacidade de conversar e de dialogar. Então eu falo que nem sempre a gente vai concordar, nem sempre a gente vai, às vezes nem aceitar, nem acreditar no que o outro quer, aceita, crê, mas que a gente precisa partir do respeito. Nem sempre eu vou conseguir convencer o outro a mudar de ideia, mas eu preciso partir do princípio de respeitar também, né? Sim, porque você respeita, à medida que você respeita o outro, você também passa a saber que deve ser respeitado. Exatamente. Na mesma medida, né? Eu acho que isso é um princípio fundamental, da gente entender quem nós somos. Eu acho que todo esse desenvolvimento emocional, socioemocional, que hoje em dia também é muito falado, mas também muito fragilizado. Então, será que a gente vai aprender sobre empatia na página 32 do livro, em que diz que naquele texto Então, a gente vai olhar para as relações cotidianas, dentro do cotidiano extraordinário da escola, cada briga, cada discussão, cada bolinha de ping-pong que eles pisam, como que a gente olha para isso dentro do coletivo. Então, é diário esse olhar, e em muitos momentos, e semanalmente eles têm um momento de assembleia, para eles se ouvirem, mas para eles também escutarem o que está precisando ajustar, para eles também, também aprenderem a reivindicar quando eles querem alguma coisa, e entender quando dá, quando não é possível. Então a gente dá voz para eles, eles não têm medo de conversar com a diretora da escola. Acho isso incrível. Eu consigo ter uma escuta com eles e eles conseguem também se abrir. Mas também existe o respeito, né? Eu consigo passar por eles e brincar com eles, mas eles são muito respeitosos. E é muito legal quando eu tô apresentando a escola para alguém e eles passam, eles falam, eles cumprimentam, né? Boa tarde, Paula, e tal. E depois eles vêm perguntar quem era, vai entrar aluno novo, vai ser da minha sala. Então é muito, muito legal como eles têm entendido o espaço. Às vezes tem um amigo que se desregula, perde a cabeça, tem uma atitude que não é tão legal, tão boa. Como que a gente, enquanto escola, olha para isso, cuida disso de verdade, né? Então, a gente aproveita todos os momentos do que está acontecendo e, às vezes, traz também uma notícia, traz um fato que não foi ali na escola que aconteceu, mas que serve de um disparador para conversar e para trazer para eles. E eu vi que vocês têm lá um espaço que leva o nome do professor Marinho Dota. Sim. Explica um pouquinho sobre esse espaço. É o nosso ateliê Dr. Mário Dota.
O Dr. Mário foi uma pessoa, uma das pessoas importantes para esse projeto do Campus 2 acontecer. O espaço do terreno é dele, da família dele. Foi um espaço, Mirna, que nós conhecemos em 2012, 2013, quando a gente estava procurando o primeiro lugar para iniciar a Escola Prima. Foi um lugar que a gente tinha gostado muito, mas era muito grande, dentro dos seus 9.000 metros, tinha uma construção, uma casa muito pequena, que a gente teria que construir muito. E lá em 2012, 2013 não era época possível, não era viável. Não era viável. Mas acho que vai dando tudo vai alinhando, né? E os caminhos vão acontecendo. A gente também é muito, muito feliz na Getúlio Vargas, a gente não tem a menor pretensão de sair de lá, a gente também tem uma ótima relação com os donos, mas o Dr. Mário Dota, ele abraçou esse projeto do Campus 2, esses projetos de continuidade da escola. Então ele viabilizou isso. Ele estava ali com esse terreno e pensando também já em investimentos, estavam até tendo uma proposta de fazer um supermercado, mas ele também muito, sempre receoso, porque iam cortar as árvores, né? Ia perder aquela natureza. E aí, quando a gente priorizou as árvores quando também, a gente né? pensa na continuidade e a gente pensa num projeto, a gente fala com ele antes de ter o projeto arquitetônico e ele topou, ele abraçou. É um padrinho, né? Ele é. Então, como no ateliê ficou num espaço de construção que fazia parte ali da extensão da casa que tinha, que a gente manteve, incorporou na arquitetura do prédio e prestamos essa singela homenagem pelo nome dele. Bom, e quais as novidades que virão aí? Qual o futuro pro ano que vem? O que a Escola Prima está aí arquitetando? Eu falo que a gente tem sempre muitos projetos. Se eu ficasse só no fato de não utilizar o livro didático e ter que criar todo esse universo, já daria trabalho pro resto da vida. Mas eu vou sempre buscando mais, vou problematizando ainda mais a educação, enfim. A gente, desde 2020, temos uma parceria com a Unicamp, com o NEP, com o Núcleo de Educação de Políticas Públicas. Então, toda semana a gente tem uma formação com a professora Roberta Borges, da Unicamp. Então, ela apoia muito os nossos projetos. E a gente também apoia com material, com o que está sendo feito na escola. Ela leva isso para a universidade e para várias outras prefeituras. Então, ao lado dela, a gente já deu muita formação para professores da rede municipal de Rio das Pedras, de Campinas. Tem umas 2 semanas a gente participou de uma aula com as professoras todas da rede municipal de Americana. Então a gente está envolvido, né, nessa formação de professores. Então é um projeto que isso já tem na escola e a gente vem expandindo isso. Inclusive essa parceria é para que a Escola Prima seja tenha também um núcleo de formação de educador. Então, a gente quer fazer o nosso primeiro congresso de educação aqui em Salto. Olha que legal! Se tudo der certo, esse ano a gente quer fazer ainda um congresso. 2025 ainda? Em 2025, trazer bons palestrantes para a gente dialogar nessa educação pública, privada, do nosso município. Fantástico. A gente precisa. Eu faço parte do Conselho Municipal de Salto de Educação há muitos anos. Quero fazer essa ponte, né, com a prefeitura, com esse público como apoio, mas a gente trazer essas pessoas, esses educadores para dialogar. E em agosto a gente participa de uma conferência internacional em São Paulo, no Colégio Rio Branco. Fomos uma das 15 escolas selecionadas como escolas inspiradoras dentro, né, da abordagem de Reggio Emília. Então, tem vários projetos incríveis. A gente também foi convidado para fazer uma parceria com um ateliê que projeta móveis para escolas no Brasil inteiro, de ter a Escola Prima como um piloto para móveis de ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, são vários projetos que a escola tem, mas acho que o maior deles é fazer uma educação de extrema qualidade para os estudantes, que
que eles ali naquele espaço eles se sintam muito acolhidos, que eles sejam muito respeitados, sejam apoiados na sua educação. E assim, eu acho que com afeto, com apoio, com bons professores, bons materiais, eles têm tudo para aprender muito, né? E tem a implantação do ensino médio, né? Que Exatamente. começa em 2026, é isso, O ano né? que vem começa o nosso ensino médio, então tá incrível também pensar em todas as aulas, os itinerários formativos. Muito trabalho pela frente Muito aí, hein, Paula? trabalho. E aí a gente reinventa e inventa o sistema de avaliação da escola, porque eles fazem prova, sim, Mirna. É importante frisar, né? Tem provas eles normalmente, têm provas são normalmente trimestrais. por trimestre. Uhum. Eles têm as avaliações. Nós estamos no Brasil e eu sempre prezei muito isso. Como olhar para a educação do Brasil e do mundo, ter muitas inspirações, mas a gente está no Brasil, dentro dessa cultura tão maravilhosa e como a gente pode fazer acontecer aqui. Então, acho que esse é dos grandes pontos que eu sempre coloco. Então, eles fazem a avaliação, mas a média deles não é avaliado só pelas provas, né? P1, P2. A gente olha para um sistema como um todo. Então, eles têm parte dessa nota são as avaliações, parte dessa nota é o processo de trabalho deles no trimestre, e parte dessa nota também dessa média também é feita com autoavaliação. Existe uma avaliação do grupo, então eles dão nota para eles mesmos, é uma avaliação mais do que 360 de empresa. Tem uma avaliação atitudinal, né, que o professor vai olhar, e tem também uma avaliação feita pelos pais. As famílias avaliam os filhos também. Isso também conta com uma média, exato, isso conta na média deles, como eles também são fora da escola, porque a gente está falando de um ser único, né? Então, essa educação com projeto de vida vai muito além do espaço escolar, do ambiente escolar. Paula, o que você mais deseja que um aluno da Escola Prima leve para a vida além do conteúdo escolar? Eu desejo que ele leve para a vida ele mesmo. Eu desejo que ele se entenda enquanto ser único, que ele seja responsável, seja crítico, seja ético, que independente do que ele escolha fazer e faça o seu melhor. Eu desejo que ele leve para o mundo todo o respeito, todo o acolhimento que ele teve dentro da escola. Acho que o que eu mais desejo é que a gente contribua para um mundo de mais luz, para um mundo que as pessoas possam ter mais tempo de escuta, que as coisas não precisem ser tão descartáveis, as coisas, as relações. Hoje tudo a gente joga fora, e aí joga fora, onde é esse fora? Né? Não existe um fora do planeta, então continua aqui. Então eu desejo que eles sejam a melhor versão deles, que eles sejam essa melhor versão criança, adolescente, adulto. Acho que o que eu mais desejo é que eles façam a diferença primeiro na vida deles, na vida de quem está próximo, e eu acho que isso vai ressoando, né? Vai muito contaminando. Lindo isso. Muito lindo. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns. Obrigada. Pela escola, pela unidade nova, né, o Campus 2, e por todo esse trabalho que você vem realizando aí há 12 anos, junto com a sua equipe Sim. ali, né, forte e aguerrida. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Sexta que vem eu tô de volta.